Olá, meus amados irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo, eu estou aqui para lhes trazer o comentário do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. E eu quero aproveitar esta oportunidade e já nessa fala introdutória lhes fazer algumas perguntas. Olhando para o capítulo 2, qual o maior milagre entre o versículo 1 e o versículo 12? Esse capítulo nos fala de 4 amigos que se reuniram e levaram um paralítico até Jesus. E eu lhes pergunto, qual foi o maior milagre? Segundo, até que ponto você está disposto a ajudar alguém? Neste capítulo nós vamos encontrar 4 homens, segundo nos relata os evangelhos sinóticos, que rompeu as barreiras, criaram meios para colocar alguém na presença de Jesus. Meus irmãos e irmãs, olhando para esse capítulo 2, nós vamos aprender uma coisa. Os milagres realizados por Jesus tinham o objetivo de proclamar e de revelar sua identidade, mas o objetivo maior era abrir portas para que a palavra fosse pregada, a palavra da salvação. Eu fico vendo os milagres operados por Jesus, não foi o fim, mas foi o meio para que a palavra fosse ministrada e para que os céus fosse revelado por intermédio dos seus ensinamentos e para que os pecadores viessem ao arrependimento. E nós nos deparamos após, no capítulo de número 1, Jesus ter pregado, ter feito algumas cruzadas. Ele agora chega na cidade aonde ele a escolheu como seu quartel-general. Faz bem eu lembrar a vocês que Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, passou a sua infância e o seu período da juventude em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para ser o seu quartel-general, para ministrar ou para o início e até o fim do seu ministério terreno. Mateus capítulo 4, versículo 13, fala que ele foi expulso de Nazaré. Então ele escolhe Cafarnaum para ser o seu quartel-general. Jesus atraía uma multidão ímpar, como um imã. A multidão não resistia, ia ter com ele. Quando ele chegava em algum lugar, rapidamente se reunia um grande número de pessoas. E havia entre aquelas multidões alguns tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que iam ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Depois, aqueles que eram motivados pela curiosidade. Queria ver de fato o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Esses que acompanhavam Jesus motivado pela curiosidade. Eles não tinham muito propósito. Depois, tinha aqueles que iam ali motivados pela inveja, pois eles estavam ali porque sentia que a sua popularidade estava desaparecendo, que a sua fama estava sendo sucumbida pelo mestre dos mestres. Esses eram os religiosos, que no capítulo 23 de Mateus gostava de serem afagados, aplaudidos e chamados de mestres.
quando nós consideramos o julgamento de Jesus no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, a motivação maior que eles levaram Jesus a julgamento, tanto no sinédrio judaico quanto no pretório romano, foi a inveja. E esses invejosos estavam ali motivados por um desejo de popularidade que estava se perdendo, para poder desacreditar aquela multidão. Mas eles sempre que colocava Jesus em situações embaraçosas, Cristo como mestre e conhecedor da intenção, das intenções dos corações, respondia à altura, revelando-lhes um ensinamento tão profundo que na tolice deles não compreendeu. Jesus, ele veio para Cafarnaum para pregar a palavra. Foi para isso que ele veio, pregar a palavra. Ele disse para os religiosos no capítulo 5 e no versículo 39 do Evangelho de João: vós examinais as Escrituras, porque cuidais nela a vida eterna, mas são de mim que elas testificam. Jesus é a palavra verbalizada. Jesus é a palavra encarnada. E Jesus é a palavra em ação. Sim, senhores, ele veio pregar a palavra. Aqui o povo se reuniu, está escrito no versículo de número 2. E logo se ajuntara tantos, a multidão, que nem ainda havia lugar junto à porta, e anunciava-lhes a palavra. Cristo anunciava-lhes a palavra. A palavra é poderosa. E ela quando ela saía dos lábios de Jesus, era como um rio correndo pelo deserto. Era como um bálsamo para a alma que estava ferida. Era como alívio para aquele que estava sofrendo. Cristo pregava com ousadia. E essa multidão que está aqui no capítulo 2, ela é diferente da multidão que estava no capítulo 1. Esta multidão, ela queria ouvir a palavra. Glória a Deus. O Ísebe, um comentarista exegético, ele analisa esse texto na perspectiva do olhar de Jesus. E ele destaca alguns pontos e eu quero trazer a vocês. Primeiro, ele imaginou Jesus olhando para cima e vendo aqueles 4 homens que se esforçavam para trazer um paralítico aos seus pés. Ele vê que esses homens têm iniciativa, depois união. Para tamanha tarefa precisava ter iniciativa, depois tinham que ser unidos e depois tinham que ser perseverantes. Mas o que movia a persistência, a união e a iniciativa é uma coisa só: a fé. O Senhor viu a fé desses homens. Segundo, Jesus olhou para cima, para baixo, e viu um homem doente do corpo e da alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor e pela culpa. Sim, antes de curar o seu corpo, Jesus pronuncia palavras de paz para a sua alma. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade.
e custa o maior preço, traz o maior alívio, a maior bênção, que dura eternamente. Outra perspectiva do olhar de Wisby na visão de Cristo. Jesus olha ao redor. Percebe que ele olha para cima, tem alguém descendo. E ele vê a fé dos 4 homens que estão unidos. Quando aquele homem é colocado aos seus pés, ele vê um homem paralítico, redomado de culpa, redomado de frustração, mas quando ele olha à sua volta, ele vê os corações dos escribas ou dos críticos armazenando tantos pensamentos ou arrazoando pensamentos hostis ao seu respeito e acusando de ser uma blasfêmia tais palavras pronunciadas por Jesus. Nós vamos ver a história desse milagre e desse personagem. Aqueles que levam alguém a Jesus. Marcos nos informa sobre 4 homens e um paralítico que foi levado a Jesus. Esse homem não podia por si só chegar até onde Jesus estava. Ele estava impossibilitado de se mover, pois era coxo e estava em uma posição que não podia chegar até Jesus. Suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, sua coluna vertebral estava paralisada. A doença havia atingido as áreas mortais, do seu cérebro, não tinha como fazer o seu corpo funcionar. Aquele homem tinha de ser carregado. Então seus amigos ajudaram a ir até a Jesus. Ainda hoje, há muitas pessoas que não estão paralíticas fisicamente, mas estão paralíticas, são paralíticas espirituais, que precisa de mim, que precisa de você, que tome uma iniciativa em se reunir e levá-lo até onde Jesus está. Pense bem, quantos estão à sua volta que não tem força, que não tem como se mover até Jesus? E nós os deixamos às vezes. Se você não pode sozinho, peça ajuda, mas leve até onde Jesus possa tocá-la. Nós vamos ver algumas atitudes desses amigos que nos chamam a atenção. Primeiro, eles tiveram visão. O versículo 3 diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Lucas nos informa que esses 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa, pô-lo diante de Jesus. Lucas 5,18. Aquele coxo precisava de ajuda. Ele não podia ir por si só, mas aqueles homens se reuniram e levaram até Jesus. A visão determina a maneira de viver. A visão nasce da pesquisa, da informação. Eles sabiam quem era Jesus e sabiam que Jesus era poderoso. Eles estavam informados das notícias que corriam por Cafarnaum a respeito daquele Jesus. Então eles pensaram: nosso amigo ficará livre quando nós colocá-lo aos pés de Jesus. Vale todos os esforços, vale todas as lutas para ir até os pés de Jesus. A visão determina a ação. Nós não podemos converter pessoas, mas podemos levá-la até Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixá-las aos pés daquele que realiza o impossível. Falando de visão,
Em 1958, Poinchot teve uma visão plantando uma igreja num bairro pobre lá na Coreia. Essa igreja que foi plantada por essa visão desse homem é uma das maiores igrejas locais do mundo, contendo 700 mil membros. Mas partiu a partir de uma visão de um homem, Martin Luther King. Em 1963, em pé nos degraus de um memorial em Washington, levantou a sua voz diante de uma multidão e disse: eu tenho um sonho em que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Esse pastor batista morreu como mártir dessa causa. Mas sua visão libertou milhões de negros da segregação racial dos Estados Unidos. Billy Graham teve uma visão de evangelizar o mundo e viu estádios lotados e pessoas sedentas pelo evangelho. Este mesmo Billy Graham foi aquele que, levado pelo seu professor na casa de John Wesley, em Londres, o professor mostrou aonde John Wesley dobrava os seus joelhos. O tapete gasto dos joelhos de John Wesley dobrado. O chão fundo. Então, quando todos foram para o ônibus para retornar para suas casas, Billy Graham dobrou os seus joelhos ainda muito jovem. E falava: faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Então seu professor, sentindo a sua falta no ônibus, retorna e percebe que Billy Graham está de joelhos, clamando e dizendo: faz de novo, Deus. Aviva de novo, Deus. E este homem viu a sua visão se tornar algo extraordinário pelo mundo. Billy Graham se tornou um dos grandes evangelistas de todos os séculos. Um homem que pregou para o maior número de pessoas. Um homem que foi conselheiro de presidentes. Pregou para a rainha. Um homem que teve um respeito a nível mundial a partir de uma visão. Você precisa ter a visão. Em segundo lugar, eles agiram com determinação. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E eu perguntei: a que ponto você está disposto a ir para ajudar alguém? Esses aqui foram até as últimas consequências. Eles tiveram determinação. Eles não desistiram diante da multidão. Alguns estão desistindo quando vê as multidões. Vejamos os obstáculos que esses homens enfrentaram. Primeiro, o peso do paralítico. Se nós estamos dispostos a ajudar alguém, precisamos carregá-las ou carregá-lo na mente, no coração e até nos braços. Segundo, a multidão não abriu espaço para eles. A multidão não vai pegar leve com você. Sempre vai ter uma multidão dizendo: não vamos abrir o espaço. O versículo 4. Terceiro, eles não acharam lugar nem mesmo junto à porta. O versículo 2 diz que nem mesmo junto à porta tinha lugar. Quarto, eles subiram com o paralítico para o telhado da casa. Quinto, eles destelharam a casa. Sexto, eles desceram o paralítico onde Jesus estava.
Esses homens tomaram atitudes dizendo: estamos determinados a levar esse paralítico até Jesus. Determine uma atitude como essa, que é uma atitude que revela o amor à igreja que tem Cristo. Eles tiveram criatividade. Às vezes, para você estender as mãos para alguém e colocá-lo diante de Cristo, precisa ter criatividade. Eles tinham uma fé verdadeira. O texto diz que o Senhor, vendo a fé daqueles homens, a intervenção de Jesus na vida daquele, ou daquele que vai, ou daqueles que vão até ele e se lança aos seus pés. Vejamos o que Jesus fez pelo paralítico. Ele curou esse paralítico emocionalmente. Marcos 9:2. Jesus diz: tem bom ânimo. Ele curou esse paralítico psicologicamente. Perdoados estão os teus pecados. O pecado oprime o psicológico. O pecado oprime a mente, trazendo culpa, decepção. Aquele homem, o Senhor estava dizendo: eu estou reescrevendo algo novo em tua vida. Ele curou esse paralítico espiritualmente. Sim. Jesus curou o paralítico fisicamente. Antes de Jesus curá-lo fisicamente, ele curou emocionalmente. Ele curou espiritualmente. E depois ele curou fisicamente. O maior milagre aqui, que eu lhes perguntei no início da minha fala, está aqui. O maior milagre é a cura da alma. É a cura espiritual. Se esse homem voltasse só com a cura física, ele nunca seria liberto da paralisia. Mas o Cristo que ele foi apresentado, lhe conhecendo, ou conhecendo o seu interior, a sua alma, sabia que por trás daquela paralisia tinha uma depressão, que por trás daquela paralisia tinha uma frustração, que por trás daquela paralisia tinha um homem que estava esmagado pela dor da culpa. E Jesus vai logo aonde de fato está o maior problema, que é na alma. Seus pés poderiam voltar para o lugar, sua coluna poderia se acertar. Mas tudo isso não seria suficiente se Jesus não curasse a alma dele. A multidão fica maravilhada. O versículo 12 diz sobre isso. Fala que a multidão ficou maravilhada. Marcos diz que eles admiraram. Mateus diz que eles ficaram possuídos de temor. Lucas diz que eles ficaram atônitos. Esta multidão aqui veio para ouvir a palavra. E eles ficaram maravilhados. Eles ficaram cheios de maravilhas. Versículo 12, levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu. E aí fala em todos, né? De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. É coisa extraordinária. Porque aonde Jesus está, aquilo que você nunca viu começa a acontecer. E é isso que essa multidão está dizendo. Amém? Segundo tópico que nós trataremos aqui é Jesus comendo aí com os pecadores na casa de Mateus. O texto começa falando que Jesus tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e ele o ensinava. O capítulo 2 evidencia muito o ensinamento. Essa multidão estava mais ouvindo as palavras que eram como bálsamo para sua alma. Versículo 14, o Senhor chama Levi, filho de Alfeu. E esse Levi, filho de Alfeu, que é apontado aqui,
ele também é chamado por Mateus 9:9 de Mateus, esse filho de Alfeu. E ele decide fazer um banquete. E aconteceu que, e fala que ele decide fazer um banquete depois que ele passa a seguir Jesus. E esse banquete ele chama os seus amigos. E Levi era publicano. Era publicano. E todo aquele que se tornava aliado de Roma, inclusive para cobrar impostos, se tornava inimigo dos fariseus. Inclusive, era expulso da sinagoga. O vínculo de amizade era cortado. E aqui está os fariseus dispostos a vigiar, a chamar a atenção de alguma forma para eles. E o questionamento que eles fazem aqui é por que Jesus estava comendo, Jesus e seus discípulos estava comendo ou banqueteando com aqueles pecadores. Versículo 15, aconteceu que, estando sentado à mesa em sua casa, também, e aí fala que estava à mesa com Jesus e seus discípulos e muitos publicanos. Percebe que Levi chamou seus colegas de trabalho para participar desse banquete, porque eram muitos que tinham seguido. Levi não quis só ele seguir, ele também convidou outras pessoas para seguir Jesus. O versículo 16 fala, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos, que era inimigo deles, e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Mas eles perguntaram para os discípulos, e Jesus, ouvindo isso, falou, versículo 17, Jesus, ouvindo isso aí, disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Percebe que Jesus revela o seu real propósito para aqueles homens. O Evangelho de Cristo abre portas da salvação para os que são considerados pecadores. O Evangelho de Marcos diz, tendo Jesus ouvido isso, respondeu. Consideremos primeiro que Jesus não quis dizer que ele não veio para todos. Essa é uma figura de linguagem e nós devemos saber interpretar, não podemos de forma nenhuma levar para o lado equivocado. Em primeiro lugar, Jesus não quis dizer que há alguns que são sãos e outros que aos olhos de Deus estão doentes. De forma nenhuma. A Bíblia é bem clara em afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus também não quis dizer que estes não necessitam de salvação. Os escribas e os fariseus se consideravam sãos e bons aos olhos de Deus, mas na verdade eles estavam tão necessitados de salvação quanto os publicanos, os quais o Senhor estava comendo com eles. Jesus não quis dizer que seu amor pelos pecadores implica em falta de amor com os justos, de forma nenhuma. A lógica de Jesus é, se eles estão ali, reconhecendo os seus pecados, suas fraquezas, há perdão, há cura. E é o que não acontecia com os escribas e os fariseus, de se posicionar como carentes da glória de Deus. Consideremos de fato o que Jesus quis dizer. A figura usada em sua mensagem é muito clara. Só os que reconhecem que estão doentes, só os que reconhecem que são pecadores, só os que têm consciência da necessidade da salvação,
Só esses podem de fato correr ao médico. Só esses podem de fato pedir a cura. E ele é o médico. Ele é a cura. O que o Senhor está revelando que diante de um coração soberbo dos fariseus, diante de um coração redomado por achar que era melhor que o outro, eles estavam doentes e não reconheciam. Eles estavam, de fato, precisando da salvação e achavam que eram salvos. Esse é o problema. Quando você acha que é alguma coisa e começa a julgar o outro. E o Evangelho de Cristo revela que todos precisamos da sua misericórdia. Todos precisamos da sua graça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A interpretação aqui não é que o Senhor está considerando uma classe e desconsiderando outra. De forma nenhuma. Jesus deixa muito claro que só aquele que é humilde pode ser salvo. A salvação não vem para alguém que é arrogante, que acha que é alguma coisa, que tem alguma coisa. Primeiro tem que se humilhar. Primeiro tem que se dobrar. Primeiro tem que reconhecer que é pó, que é cinza, que só existe um grande, um poderoso. Essa é a verdade. William Isbe diz que há 3 tipos de pacientes que Jesus não pode curar. Aqueles que não o conhecem. Aqueles que o conhecem, mas recusa confiar nele como médico. Aqueles que não admitem que necessita de cura ou dele. Versículo 18 a 20. O Evangelho abre as portas para uma vida jubilosa e celebrante. A religião judaica havia transformado a vida num fardo, pesado, que nem eles mesmos queriam carregar. Os discípulos de João e os fariseus ficaram escandalizados com o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Os fariseus jejuavam para mostrar sua piedade, os discípulos de João para mostrar sua tristeza pelo pecado. A palavra aramaica para jejuar tem o sentido de estar de luto. Os judeus, quando jejuavam, ficavam tristes, tinha a intenção de conseguir algo de Deus pela tristeza, de se abnegar do alimento, de alguma coisa. E aí, porque jejuamos nós e tu não, percebe que eles foram questionar por que eles jejuavam e por que os discípulos de Jesus não. Os fariseus e os discípulos de João perguntaram a Jesus, por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não estão jejuando? A resposta de Jesus é muito enfática. Pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? O que Jesus está dizendo é o que de fato fazia parte da cultura. Se eu sou convidado para ir ao casamento, que tem banquete, que tem as bebidas servidas pelo noivo, e eu estou jejuando, eu estou fazendo uma desfeita com o noivo. Enquanto o noivo estiver na festa, os convidados têm que comer, beber e se alegrar. Jesus está falando que ele é o noivo e que os seus discípulos são os convidados. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Mas dias virão, vão vir dias, contudo, em que será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Esse episódio nos mostra algumas lições importantes. A religião pode se transformar num fardo pesado, ao invés de ser um instrumento de libertação, um instrumento libertador. O jejum é uma prática bíblica e legítima. Havia um único jejum anual exigido na lei, o dia da expiação, Levítico 16, 29 a 34 e Jeremias 36 a 6.
Neste dia o povo afligia a sua alma e sentia profunda tristeza. Os escribas e os fariseus, entretanto, acrescentaram na lei outras coisas que não eram preceitos, eram tradições humanas, impostas pelas práticas humanas. Um fariseu jejuava 2 vezes por semana. Lucas 18:12 fala sobre isso. Eles jejuavam para ser visto pelos homens e para atraírem a atenção de Deus. Eles faziam do jejum um palco de um teatro onde apresentava o show de uma piedade que deveria encontrar a Deus e impressionar os homens. Porém, impressionava os homens, mas não a Deus. É bom destacar que Jesus não estava contra o jejum. Ele mesmo jejuou 40 dias e ratificou o jejum voluntário. Percebe que ele não, em Mateus 9:15, ele não foi contra o jejum. Moisés jejuou 40 dias no Horebe. Os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes jejuaram. Deus ordenou o jejum como um importante exercício devocional. Jesus e os apóstolos jejuaram. A igreja de Deus, logo então, precisa também jejuar. Mas isso não pode ser um motivo de apresentação. Isso não pode ser um motivo de tristeza. Isso não pode ser um motivo de você, um fardo. Tem que ser um motivo de gratidão. A vida de Jesus, percebe que a vida que Jesus oferece é como uma festa, que tem alegria, que tem júbilo, versículo 19. É como uma festa. O casamento judeu tinha 4 estágios. Percebe que o noivado, a preparação, a chegada do noivo e as bodas. A igreja não é apenas um grupo de amigos do noivo. A igreja é a própria noiva. Sim, a igreja é a própria noiva. Hoje celebramos a alegria da salvação. Mas um dia estaremos na casa do Pai, na glória celeste. E então, essa festa nunca mais terá fim. Oh glória! Um dia nós estaremos com o noivo para sempre. Estaremos com ele para sempre, festejando eternamente. Versículo 21 e 22, o Evangelho abre as portas para uma vida uma vida nova, uma vida radicalmente nova. Jesus usa 3 figuras em sua conversa com os fariseus. A primeira figura, já tratamos, a figura do doente e do médico. A primeira figura nós já tratamos. A figura onde ele mostra o doente e ele como médico. Agora vamos examinar as outras 2. A figura do remendo novo em tecido velho e a figura do vinho novo em odre velho. Quais são as lições que nós podemos aprender aqui? A vida cristã não é um remendo ou uma reforma do qual pode se encaixar com o velho, mas é uma vida nova, uma transformação. Quando Jesus fala remendo novo em roupa velha, Jesus está usando, imagina, você tem uma roupa que você gosta muito dela, você tem 2 roupas, 2 vestidos estão em teu guarda-roupa, e você tem uma roupa que você gosta muito dela. Então você usa ela tanto que ela gastou, ficou velha e está rasgando. Aí você vai lá no teu guarda-roupa, pega a roupa nova e rasga, e pega um pedaço dessa roupa nova e costura na roupa velha. Jesus está falando que a tradição, a religiosidade deles era a roupa velha, que eles não queriam tirar. Mas eles tinham uma roupa nova, que era a graça. E eles estão querendo tirar pedaço da graça para remendar a lei. E Cristo está mostrando que a vida que ele está apresentando não é remendo para a roupa velha deles. O Senhor fala do odre.
Não se pode pegar vinho novo e colocar em odre velho. Todos sabem que o odre é feito de pele, é feito de couro de animal, de pele, né? E ali, quando coloca o vinho, ele fermenta e a elasticidade do couro vai se aumentando pelo fermentar do vinho. Porém, depois que o vinho é tirado, não se pode mais usar aquele odre velho, porque o próximo vinho volta a fermentar. E se fermentar, o couro não tem mais elasticidade. O couro está velho. Automaticamente vem se romper. E aí perde o vinho. O que o Senhor está dizendo é justamente que a religiosidade, a tradicionalidade deles, não podia receber o vinho novo da graça. O Senhor está mostrando justamente que em Cristo todas as coisas são feitas novas. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. É algo, sabe, também não é algo complementar, é algo novo. O Evangelho transforma, liberta. O Evangelho é a palavra de Deus. E Cristo não tem esse... Peraí, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso largar as coisas velhas. Se eu quero viver esse vinho novo, eu preciso deixar que o odre velho seja destruído e que em mim surja um odre novo para receber a graça de Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Nosso tempo se foi. Nosso tempo se foi. E eu quero encerrar por aqui, falando: o homem vale mais. Percebe que o que Cristo deixa bem claro é que o homem vale mais do que os ritos sagrados. Versículo 27. O valor humano é superior aos ritos sagrados. Quando Jesus fala do sábado, os seus discípulos estavam colhendo espigas e debulhando no sábado e foi repreendido pelos fariseus. E o Senhor estava mostrando para ele que o homem vale mais do que os ritos. E o Senhor disse para ele que o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. E o Senhor está revelando justamente algo que estava dentro da lei e que não estava fazendo nada ilegal. Às vezes nós estamos valorizando mais os rituais, né? A questão litúrgica do que o ser humano. E o que Cristo deixa muito claro, que o homem vale muito mais do que os rituais.